Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje eu vou falar sobre um crime que envolve uma trama gigantesca, que envolve a médica Daniela Barreto e o seu marido, o advogado criminalista José Lael. Este crime envolve alegações de traições, fraudes financeiras, um plano arquitetado para tirar a vida do seu marido e também, no fim, uma autoexecução, ao que tudo indica. Bom, eu vou trazer todos os detalhes desse crime para vocês, que é uma trama que começa com muita tragédia e também termina em uma outra tragédia, né, fazendo aqui de vítima não só o José Lael, mas também os filhos desse casal, os filhos que eles tiveram em outros relacionamentos que ficaram aí órfãos de pai. E o filho dos dois ficou órfão de pai e mãe. Bom, antes de eu continuar, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar 2, 3 comentários. Tudo isso apoia muito aqui o meu canal, para que eu continue trazendo vídeos diariamente para vocês, com muita pesquisa, sempre trazendo o máximo de detalhes possíveis em cada um desses vídeos. Então eu peço muito, é rapidinho, é de graça, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos 2 vídeos diariamente sobre casos. Eu faço 2 vídeos curtos para aquela rede todos os dias sobre casos criminais. E é isso, também não esqueçam que o método BWay do professor Jonas Bressan está com descontão, então se você quer aprender inglês com o melhor curso de inglês da internet, por um precinho excelente de dentro da sua casa, de forma fácil e rápida, você precisa conhecer o método BWay do professor Jonas Bressan, porque a verdade é que o inglês ele vai abrir portas em sua vida. Você consegue arrumar novos empregos, se comunicar com outras pessoas, receber promoções onde você trabalha, você consegue viajar mundo afora, então o inglês ele é essencial. Se você ainda não tem inglês, garanta esse desconto porque ele vai acabar. Também, eu vou deixar o link aqui no box de informações, também no primeiro comentário fixado para você não perder essa promoção. Nós temos também cupom de desconto no site da Growth, que é Pandora. Acesse o site e já adquira os seus suplementos na melhor marca de suplementos que tem hoje no mercado. Eu já vou deixar uma dica para vocês. O Whey Protein de leite em pó e de morango deles é o melhor de todos. Então, já garanta o seu Whey Protein. Dá uma olhadinha nos looks de academia, sempre tem promoção. Lá no site deles tem uma aba chamada Outlet, então você consegue acessar lá e pegar todas as promoções de looks de academia. Os conjuntos de moletons que eles têm lá no site são lindíssimos, a qualidade é ótima. Nós temos vários aqui, o André usa, eu uso e são muito bons e o precinho é ótimo também. Então já acesse lá e utilize o cupom Pandora. Bom, então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, vamos começar falando quem era Daniela Barreto. Ela nasceu e construiu sua carreira em Sergipe e ela se tornou ao longo do tempo uma médica bastante reconhecida na área da cirurgia plástica. Na época dos fatos, a Daniela tinha 46 anos e atuava em diferentes estados como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro, e ela mantinha uma presença bastante ativa nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde ela reunia mais de 140 mil seguidores. E nas redes sociais, ela exibia não só o seu trabalho como cirurgiã, ela também exibia uma vida de luxo que ela vivia, com viagens ao exterior, incluindo países da Europa, visitas à Disney nos Estados Unidos. Ela mostrava também os seus filhos e ela se formou em 2001 na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e ela era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ela era vista por muitos como uma profissional muito bem-sucedida, que combinava ali conhecimento técnico e muita habilidade cirúrgica. Ela também construiu uma forte imagem pública através disso tudo, mostrando os resultados das suas cirurgias plásticas que ela fazia em suas pacientes. E suas postagens mesclavam ali a rotina de trabalho, as viagens, os cuidados estéticos, os momentos familiares com festas, momentos ao lado do seu marido, José Lael, que é uma figura muito importante aqui neste caso. E tudo isso ela foi construindo essa reputação entre pacientes e seguidores. Antes do seu atual casamento, a Daniela já havia sido casada, mas ela acabou se separando, parece que teve alegações de violência doméstica com seu ex-marido, e depois ela conheceu José Lael,
que já era um advogado criminalista nessa época que ganhava bem, segundo a irmã dele. Bom, em frente às câmeras nas redes sociais, parecia que a vida dos dois era perfeita. Porém, por detrás das câmeras, havia aspectos ali da vida pessoal desse casal que se tornariam decisivos para o desenrolar dos acontecimentos. Eu vou explicar mais pra frente aqui para vocês. Agora eu vou falar quem era José Lael de Souza Rodrigues Júnior. Ele era o marido da Daniele e um advogado criminalista. Ele também tinha uma carreira bastante sólida em Sergipe, ele estava atuando há bastante tempo nessa área e ele atuava na defesa de clientes em processos criminais. E ele era conhecido por ter um perfil bastante combativo. E ele conseguiu construir uma rede de contatos relevante dentro da advocacia. O Lael tinha aproximadamente 41 anos no momento da sua morte e eles estavam juntos há 12 anos. E esse casal morava em Aracaju. Eles tinham um filho de 10 anos na época dos fatos e eles formavam publicamente, conforme eu falei para vocês, a imagem de uma família de classe média alta no mínimo. Eles viviam em um condomínio de luxo, eles faziam aquelas viagens, ela tinha sua própria clínica, o Lael já trabalhava dentro de casa, mas recebia um bom salário pela sua atuação como advogado criminalista, e o Lael também tinha outros 2 filhos de um relacionamento anterior, e a Daniele tinha também um filho do seu relacionamento anterior, e ambos tinham esse caçulinha aí, que tinha entre 9 e 10 anos na época dos fatos. Eles pareciam que tinham a vida perfeita, parecia que era um casal apaixonado, que vivia uma vida bastante confortável financeiramente falando, mas, como em muitos casos, isso era só o que era exposto externamente, porque, na verdade, eles enfrentavam diversos problemas, tanto financeiros quanto conjugais. Bom, em algum momento, o casal começou a enfrentar processos indenizatórios, movidos tanto por clientes dele quanto por pacientes dela. E com isso, eles abriram uma conta corrente usando o nome e o CPF do filho deles e passou a fazer depósitos ao longo dos últimos 5 anos na conta dessa criança. Calcula-se hoje que os valores presentes na conta desse menor de idade é de cerca de 10 milhões de reais. Não fica claro exatamente de onde que partiu tanto dinheiro desse jeito, se foi realmente só do trabalho deles, e é uma quantia bastante relevante. E conforme revelaram investigações posteriores após os fatos, o relacionamento deles estava marcado por diversos conflitos. Em depoimentos coletados pela polícia, apontaram que havia brigas frequentes, discussões sobre separação e também muita desconfiança entre eles. Eles já haviam se separado, depois voltaram a morar juntos e, segundo apurações, o Lael principalmente suspeitava de traições por parte da Daniele. Já a Daniele, após os fatos, começou a alegar que sofria abusos físicos, psicológicos e sexuais. Bom, nós vamos entender todas essas alegações conforme a linha do tempo e eu vou explicar tudo lá na frente para vocês, porque tudo isso que eu estou falando veio à tona apenas quando a morte fez parte aqui da relação deste casal. Antes disso, tudo parecia completamente perfeito. Então, já vamos entrar aqui na noite em que tudo mudou. Bom, a noite de 18 de outubro de 2024 entrou na história aí da família Barreto Rodrigues de maneira muito trágica. Naquela noite, o Lael saiu de casa acompanhado do seu filho mais velho, o Guilherme Rodrigues, com cerca de 20 anos, para comprar açaí para a Daniele. Teria sido um pedido dela, que ele saísse de casa ali por volta das 9h20 para buscar açaí para ela. Inicialmente parecia um pedido banal da sua esposa, mas ao que tudo indica, hoje em dia, aquilo foi uma grande emboscada planejada dias antes. Bom, antes que o Lael saísse de casa de carro acompanhado do seu filho, um carro Polo chega ali próximo do condomínio onde eles moravam e fica esperando a saída do Lael. É possível ver também uma moto passando neste momento. O motoqueiro e a pessoa que estava na garupa faziam parte do plano, assim como aquele carro Polo que ficou aguardando ali.
Os veículos envolvidos nessa ação, que é o carro e a moto, já estavam circulando pelas imediações e eles somente pararam junto ao portão do prédio no exato instante em que o Lael entrava no elevador para comprar o açaí a pedido da sua esposa. E no momento em que o Lael e o seu filho Guilherme saem de carro do prédio onde eles moravam, a moto e aquele carro Polo seguem o mesmo trajeto. Quem estava dirigindo era o Guilherme, o Lael estava no banco do passageiro e eles chegaram até o local onde iriam comprar aquele açaí, desceram do carro, fizeram as suas compras e saíram do estabelecimento sem perceber que estavam sendo seguidos por aqueles dois veículos. Bom, no momento em que eles estão dentro do estabelecimento, um dos ocupantes daquele carro que estava seguindo os dois sinaliza para o atirador na moto. Dá para ver a mão da pessoa colocando para fora do carro e sinalizando assim que era ali que estava o Guilherme e o Lael. Minutos depois, pai e filho pegam o açaí, voltam para dentro do carro e estão fazendo o trajeto de volta para o prédio. Porém, na volta para casa, os dois são alvejados pelas pessoas que estavam na moto. O filho dele ainda conseguiu retomar o controle do carro e seguir para o hospital. Já o Lael morreu ainda no banco ao lado do seu filho. O Lael foi atingido por 3 disparos e o filho dele por 1, e mesmo baleado, o rapaz conseguiu dirigir o carro até um hospital particular, onde ele recebeu atendimento médico, mas o pai dele, infelizmente, já estava morto. E o Guilherme conseguiu sobreviver a este ataque. Logo de cara, para os investigadores, ficou claro que aquilo era um homicídio claramente planejado, com o uso de mais de um veículo, acompanhamento prévio e uma execução super rápida, sem envolver qualquer possibilidade de latrocínio, porque apenas atiraram no carro e foram embora. A Polícia Civil de Sergipe, por meio do DHPP, assumiu a investigação imediatamente e logo as primeiras análises apontaram para um crime encomendado. Não era muito difícil de chegar a essa conclusão analisando as câmeras de segurança ali da região. E as câmeras também ajudaram a identificar os veículos envolvidos. Inicialmente, a polícia trabalhou com 2 linhas de investigação. Uma delas envolvendo a possível participação da Daniele, que agora era viúva do Lael, e também na possibilidade de alguma facção criminosa ter envolvimento na sua morte, já que ele era um advogado criminalista, tinha clientes do crime organizado e ele teve problemas com esses clientes. Lembra que eu falei que ele sofreu alguns processos indenizatórios? Então, aparentemente, ao que tudo indica, ele teve algum problema aí com seus clientes, e ter problema com clientes que são de facções criminosas, presidiários, claro que acabou levantando dúvidas aqui na investigação. Mas pouco a pouco, os investigadores começaram a construir uma linha de suspeita que colocava a própria esposa da vítima como a peça central no crime. Um dos pontos aqui de alerta foi o depoimento da Daniele, que apresentava algumas contradições. Bom, segundo o Guilherme, o filho do Lael, que estava com ele no momento ali da morte do pai, ele fala que antes de sair de casa com o pai dele, a Daniele havia pedido aquele açaí. Então ela chegou para o Lael e falou: tem como, sei lá, buscar um açaí para mim e tal. E aí ele foi. Quando a Daniele foi questionada pela investigação por que o marido havia saído de casa às 9h20 da noite, ela falou que, na verdade, ele havia oferecido a ela que ele fosse comprar um açaí. Então teve essa divergência aqui nas declarações entre o Guilherme e a Daniele. E isso era muito importante, porque essa foi a motivação para que o Lael saísse de casa naquele dia, o tal do açaí. Por que a Daniele mentiria sobre isso? Ou por que o filho dele mentiria? Quem teria motivações para fazer isso? Levando em conta que o Guilherme foi atingido, inclusive, por disparos. Então, ele foi uma das vítimas aqui do caso.
Bom, durante as apurações feitas pela investigação, além da ação toda planejada que foi flagrada pelas câmeras de segurança, eles descobriram que o casal vinha em um período bastante conturbado ali no relacionamento. Inclusive, eles já falavam bastante sobre a possibilidade de formalizar a separação. Separados, eles já estavam dentro da própria casa. Bom, segundo a delegada Juliana Alcoforado, diretora do DHPP, a investigação descobriu que a vítima tinha ciúmes de uma relação entre a esposa e de uma pessoa próxima a ela. O Lael tinha fortes suspeitas e inclusive falava disso com terceiros, de que a esposa estaria tendo uma relação com uma amiga dela. E por causa dessa desconfiança, ele inclusive tentou flagrá-la com essa pessoa um dia antes dos fatos. E houve uma grande discussão entre os três por causa disso. E o que aconteceu? No dia 17 de outubro, um dia antes dos fatos, o Lael foi até a garagem do prédio onde a Daniele tinha sua clínica. E ele fez isso meio que escondido para tentar flagrar um possível caso extraconjugal dela com essa amiga. A desconfiança, conforme a investigadora deste caso, foi motivada por causa da proximidade entre as duas. Bom, naquele dia ele se escondeu ali na garagem, esperando surpreendê-la, e nesse momento ele viu a Daniele chegando no prédio onde ela trabalhava, descendo do veículo que estava sendo dirigido por essa amiga. E aí houve uma discussão acalorada entre eles, porque ele tinha ciúmes da proximidade delas e achava que a Daniele e essa amiga estavam tendo um caso. Bom, diante disso, já havia uma motivação aqui para o crime, a separação, uma suposta traição, e os investigadores continuaram tentando coletar mais evidências do planejamento deste crime. E eles chegaram ao nome de comparsas da Daniele. Uma delas seria Alvaci Feitosa Santos, a mulher apontada como amiga e amante da Daniele, que inclusive é ex-paciente dela. A polícia conseguiu descobrir que aquele carro que seguiu o Lael na noite do crime havia sido alugado no nome da Alvaci, ou seja, ela havia alugado aquele veículo. Outra pessoa envolvida seria a Adriágena de Souza Cavalcante, a secretária da Daniele, e também Luiz Carlos dos Santos, que teria contratado os executores e seria amigo da Alvaci e da secretária. Durante um mês, eles planejaram este crime e, para isso, eles se encontravam em uma casa bem simples em uma região periférica de Aracaju. Os encontros eram rotineiros e tudo isso também foi flagrado por câmeras de segurança e a investigação teve acesso a toda essa movimentação que durante um mês eles fizeram. E pouco antes do Lael ser morto, eles tiveram uma última reunião. Os executores ali do crime e também os mandantes. Imagens de câmeras de segurança mostram que cerca de 1h30 antes da execução, a amiga, amante e a secretária da médica foram vistas conversando com os homens dentro do carro. Depois, elas são deixadas no condomínio de uma delas, isso no dia dos fatos, 1h30 antes do crime. Nesta última reunião, o atirador chamado Wanderson Bispo dos Santos, conhecido como Panda, também participou da reunião, que ocorreu dentro de um carro. Naquele momento, a Alvacir entregou para o atirador um revólver de 5 tiros e pediu que ele tirasse o Lael do carro no momento da execução do crime e tirasse a vida dele no meio da rua. A polícia inclusive diz que foi a Alvaci que estava dentro daquele carro que seguiu o Lael e seu filho no dia dos fatos e quem indicou com a mão ao atirador onde o Lael estava. Foi descoberto, conforme eu falei para vocês, que a Alvaci quem alugou o carro que seguiu a vítima e que levou o atirador até o local do crime. Então aqui já estava traçado todo o crime, o planejamento, a execução e a motivação. Agora, qual era de fato a motivação? Bom, seriam desconfianças sobre a relação da esposa com a sua amiga, da Daniele, com a Alvaci, além de questões relacionadas a valores financeiros em torno de um possível divórcio. Então o que ficou claro aqui é que a Daniele e a Alvaci arquitetaram todo o crime com a ajuda da secretária dela. Um amigo da secretária contratou os atiradores que estavam naquela moto e todo o crime aqui foi traçado. Com isso, no dia 12 de novembro de 2024, foram cumpridos 4 mandados de prisão e também busca domiciliar nas cidades de Aracaju e Laranjeiras.
Além da Daniele, foram presos nessa operação a Alvaci Feitosa, amiga e amante da médica, quem alugou o veículo que seguiu o advogado e levou o atirador até o local do crime, a Adriágena Cavalcante, secretária da médica, e a polícia chegou à conclusão aqui que ela e a Alvaci teriam ajudado a planejar o crime, inclusive as duas foram vistas juntas com os bandidos horas antes do crime. Também foi preso um homem chamado Pablo Juan Silva, amigo do Luiz Carlos, que também ajudou aqui no planejamento do crime, e o Pablo teria levado o condutor da moto de Nossa Senhora do Socorro para o bairro Santa Maria, na capital, para se encontrar ali com o atirador, isso pouco antes do crime. Esse homem se entregou para a polícia na manhã do dia 13 de novembro após a divulgação da foto dele e ele acabou confessando todo o crime. Também foi preso o Ronaldo Moura Santos, amigo do Pablo Juan, ele quem pilotava a moto de onde partiram os disparos contra o Lael e o filho dele, e ele também confessou sua participação para a polícia e todos contaram aqui como tudo foi planejado e que eles foram contratados. O Luiz Carlos da Silva, o amigo da Alvaci, também foi preso e ele ajudou a contratar os bandidos e também confirmou participação no crime. E o Wanderson Bispo dos Santos, conhecido como Panda, que ele foi apontado aí como autor dos disparos. Ele foi preso no bairro Parque dos Faróis na noite de 13 de novembro de 2024. Então, ao todo, das 7 pessoas que planejaram e executaram este crime. Claro que nada disso foi por amizade. A maior mentora, a mentora disso tudo foi a Daniele, e com a ajuda da sua amante, Alvaci. O restante do grupo aqui se conectou muito provavelmente através de ganhos financeiros para participar deste crime extremamente planejado, envolvendo 7 pessoas para matar uma. Bom, eles foram indiciados pela prática de homicídio duplamente qualificado contra o José Lael e por tentativa de homicídio duplamente qualificado, já que o filho dele também foi ferido durante a ação. Então, o que fica claro, na verdade, é que eles inclusive tentaram tirar a vida do filho do José Lael. Se esse menino morresse, eles não teriam nenhum problema com isso. Em nenhum momento a Daniele pausou seu plano ao saber que o seu enteado acompanharia o seu pai na busca daquele açaí. Mesmo sabendo que ele estaria no carro, ela seguiu em frente com seu plano, correndo o risco do filho do José Lael também ser uma vítima fatal aqui. Bom, e um outro ponto entrou nisso tudo, porque com o pai morto e a mãe presa, o filho do casal passou a ser alvo de uma disputa pela sua guarda. O primeiro a entrar com pedido de guarda provisória foi um dos meio-irmãos do menino, o Leonardo Barbosa Rodrigues, um advogado de 25 anos, filho do José Lael. Ele falou que o irmão estava em vulnerabilidade extrema com toda aquela situação e ele falou que era ele quem estava cuidando do menino desde quando a Daniele havia sido presa. Do outro lado da disputa estava a avó materna da criança, mãe da Daniele, chamada Luísa Cristina Barreto Oliveira, de 73 anos. Ela também entrou com pedido de guarda do neto por ser uma figura central em sua criação, segundo seus próprios relatos. Ela fala que cuidou daquele menino junto com a sua filha desde o nascimento dele e ela falou que proporcionaria estabilidade, segurança e suporte emocional. Além disso, segundo a avó, o Leonardo teria abrigado o menor de forma ilícita, ocultando sua localização e impedindo o contato com a família materna. E ela também acusou o Leonardo de incutir na cabeça da criança que a sua mãe era culpada pelo homicídio do pai, segundo ela, expondo o menor a situações emocionalmente prejudiciais, como obrigá-lo a assistir à audiência de custódia da Daniele. Então, teve essa briga aí pela guarda do menor de idade, lembrando que ele tinha ali os seus 10 milhões de reais em sua conta. E esse menor também prestou depoimento para a investigação. Ele foi ouvido no dia 25 de novembro por psicólogos e também por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima. E ele falou que no dia do crime ele estava ali em sua casa jogando videogame e sua mãe pediu que seu pai fosse comprar açaí. Então, segundo o relato dele e dos meio-irmãos dele, quem teria pedido aquele açaí teria sido a Daniele. Lembrando que a Daniele falou em seu depoimento que o seu marido havia oferecido o açaí para ela. Bom, continuando aqui no depoimento do menor de idade, do filho do José Lael com a Daniele, ele fala que seu pai perguntou se ele queria acompanhá-lo
acompanhá-lo até aquela ida no açaí, mas ele não quis ir. Então o José Lael foi com o Guilherme e também com o cachorro Dom. E eu fiquei pensando aqui, se esse menino tivesse aceitado acompanhar o pai e seu irmão até aquele açaí, muito provavelmente a Daniele teria encerrado aquele plano. Ela teria adiado, na verdade, aquele plano para algum outro dia. Ou então ela teria dado um jeito de impedir que seu filho fosse. Mas o menino não aceitou ir e foi o Guilherme e o José Lael. O menino também lembrou que por volta da meia-noite, no dia do crime, a empregada ali da casa estava chorando, desesperada, enquanto repetia: "Meu Lael não", e seguida da palavra morreu. Já a mãe dele voltou para casa às 4 horas da manhã, porque ela teria ido imediatamente para o hospital para onde o Lael e o Guilherme foram levados. Então, o menino menor teria ficado com a funcionária dentro de casa. Então, ele soube, através daquela ligação da funcionária da casa, que seu pai havia morrido. Inicialmente, a mãe dele disse que o José Lael estava em cirurgia, mas no dia seguinte ela chegou para o filho dela e contou que realmente o pai dele havia morrido. Mas o menino falou que nessa altura ele já sabia, por causa da funcionária da casa. Ele ouviu ela falando ali no telefone. Ele ainda relatou que antes do crime seus pais haviam brigado por causa daquela surpresa que o José Lael fez ao visitar a mãe no consultório dela sem avisá-la quando ela foi flagrada ali com a sua amante. Inclusive, naquele momento em que ele flagrou a Alvaci e a Daniele, o José Lael, quando ele flagrou um dia antes, elas tinham acabado de voltar de outra reunião ali que estavam planejando a morte do José Lael. Ainda segundo o depoimento do menino, na discussão ele ouviu o pai chamando a mãe de sapatão. Ao ser perguntado se ele já havia visto o pai batendo na mãe, ele respondeu que nunca, e nem que viu hematomas nem machucados nela. Ele também disse que todas as vezes que eles discutiam, o seu pai preferia sair de casa em vez de continuar batendo boca, e ele voltava quando as coisas já estavam mais calmas. Em determinado momento ali do depoimento, uma psicóloga também perguntou o que o menino sentia pela sua mãe, e ele deixou claro que sentia raiva e ressentimento. Ele também teria falado que ela sequer participava da sua vida escolar e que quem cuidava dele era o seu pai e seu irmão Guilherme junto com a funcionária da casa. E ele teria dito também que a mãe só o levou à escola uma única vez e nunca o ajudou nos deveres. E após a morte do seu pai, ele também contou que foi levado pela Daniele para uma casa em um condomínio, onde ficaram por uma semana. Durante este período, a mãe e a Alvaci organizaram churrascos e consumiram bebidas alcoólicas. Ele falou que apenas ele, sua mãe e seu irmão Gabriel, que seria o filho do outro casamento da Daniele, junto com a Alvaci e a funcionária, estavam presentes nessas festas. Então, na semana em que o marido morreu, o filho dela falou, relatou ali para a polícia, que a mãe estava promovendo churrascos naquela casa em um outro condomínio. Ainda segundo os relatos dele, após a morte do pai, a Alvaci começou a frequentar a sua casa e dormir no local, cuidando dele e até o presenteando com um iPad. Ele também relatou que a sua mãe chamou uma empresa para limpar a casa e tirar um cheiro que tinha ali dentro após a morte do Lael. Mas ele não soube identificar o que seria esse cheiro. Então, será que ela contratou uma empresa para tirar o cheiro do Lael de dentro do apartamento, de tanto que ela não suportava ele? É uma possibilidade. Ele também mencionou que a sua mãe retirou os pertences do pai da casa sem especificar quais pertences eram esses, e por fim ele disse em depoimento que a sua mãe não gostava dos seus irmãos por parte de pai. Ele contou que ela chamava o Guilherme de fedorento e bagunceiro. Já os advogados da Daniele, sobre esse relato forte da criança, afirmaram que o depoimento foi todo manipulado, porque segundo eles, uma criança de 10 anos jamais teria a palavra sapatão em seu vocabulário. Mas, na verdade, se ele ouviu isso dentro da casa dele durante uma discussão, já faria parte sim do seu vocabulário. Ainda segundo os advogados, a criança enfrentou um grave caso de alienação parental conduzido pelo irmão Leonardo, que aparenta ter motivações financeiras e estaria afastando o menino da família materna. Então houve esse conflito aí entre família paterna e família materna. Bom, foi descoberto também pela investigação que a Daniele e o Lael estavam separados, dormindo em camas separadas, apesar de dividirem o mesmo teto.
ela já tinha inclusive pedido o divórcio para ele. E conforme eu falei, o filho deles de 10 anos teve seu nome usado para abrir uma conta bancária que ocultava ali cerca de 10 milhões de reais. A Daniele também enfrentava processos de danos morais movidos por ex-pacientes insatisfeitos com seus procedimentos estéticos. Então, aparentemente, para não ter que pagar os seus credores, eles ocultaram esses valores na conta do filho menor de idade. Bom, agora no depoimento da Daniele, realizado no dia em que ela foi presa, ela negou ter encomendado o crime e ela acusou o José Lael de fraudar processos, o que teria gerado uma dívida de cerca de R$1 milhão em pensão atrasada. A Daniele também alegou que o marido tomou um empréstimo de 100 mil em nome da sua mãe, a Luísa Cristina, sem a sua autorização. E tem outros depoimentos que também reforçam essas acusações contra o José Lael. O Matheus Aniel Jesus, ex-estagiário do José Lael, que é estudante de Direito, afirmou que o advogado cometia crimes financeiros e processuais, incluindo golpes em clientes. Segundo Matheus, seu ex-patrão costumava receber dinheiro de presos para acompanhamento de execuções penais, mas os enganava. Em um dos casos, o José Lael teria dado um golpe de R$30 mil em um criminoso conhecido como Rafa Boy. Então, ao invés de pegar esse dinheiro que ele recebia dos clientes e investir ali para que o cliente fosse solto, ele embolsava o dinheiro e não fazia nada, segundo os relatos. Então, claramente, era um casal que tinha diversos problemas financeiros, tinham problemas com os seus clientes, tanto a Daniele quanto o José Lael. Ela vinha recebendo processos, ele vinha também sendo cobrado ali pelos seus clientes de quem ele recebeu o valor e não executou o serviço que ele deveria executar. E também era um casal que ocultava valores usando as contas bancárias do filho, e tudo nos mostra que eles tinham uma vida um tanto quanto conturbada, mesmo mostrando ser um casal perfeito ali nas redes sociais. Bom, agora, enquanto esteve presa, a Daniele escreveu uma carta de 12 páginas em que ela detalhou fraudes financeiras que atribuiu ao seu ex-marido, incluindo a falsificação de documentos para contrair 15 empréstimos no Banco do Brasil e também a utilização de cartões de crédito em seu nome sem a sua autorização. Ela também relatou que o Lael estava envolvido em tráfico de armas e em homicídios, tendo participado de transações ilegais que resultaram na morte de um preso recém-libertado. Em outro episódio, o José Lael teria sido preso por dirigir um carro clonado e, segundo a Daniele, ele costumava portar armas de fogo e apontá-las para o seu rosto durante brigas. Bom, isso aqui é o relato que a Daniele fez enquanto ela estava presa, mas nada disso foi confirmado pela investigação até o momento. Ela também alegou sofrer abusos sexuais, físicos, patrimoniais e psicológicos sofrido por parte do José Lael ao longo de vários anos e, segundo o seu relato, ela apanhava frequentemente, recebendo tapas, murros e puxões de cabelo. Em um dos trechos, ela conta que, para não deixar marcas em seu corpo, o José a amarrava e arrancava tufos de cabelo dela. E ele também teria instalado câmeras escondidas no quarto para ficar monitorando ela e também gravar abusos sexuais que ele cometia contra a Daniele, com o objetivo de assistir essas imagens posteriormente. Mas, conforme eu falei, nada disso foi comprovado e, segundo o filho do casal, nada disso ocorria. Esse é o relato da Daniele após ter sido presa. Bom, a Daniele também entregou à sua defesa 2 vídeos como provas. Em um deles, ela aparece supostamente dopada em sua cama, meio inconsciente, enquanto José Lael passa sua parte íntima na boca dela. Em outro vídeo, a Daniele olha para a câmera e diz: "Acabei de apanhar dele, ele está me ameaçando, meu rosto está vermelho." Acabei de apanhar, dele. Ele está me ameaçando. Meu rosto está vermelho. O José Lael aparece de fundo tentando impedir a gravação. Ele fala: "Por que você está gravando? O que você está fazendo?" E todas essas alegações da Daniele estranhamente partiram apenas após o crime que ela planejou. Nunca antes ela havia relatado para ninguém, até o momento, né? Pelo que foi exposto, ela não havia relatado para ninguém que ela sofria essas agressões. Esses vídeos, não fica claro se ela enviou para alguma amiga, se ela enviou para algum familiar seu avisando que estava sofrendo tudo isso. E também não foi exposto até o momento se ela chegou a abrir um boletim de ocorrência para essas supostas violências domésticas que ela sofria. Nem sobre esses crimes financeiros que ela atribui
ao seu ex-marido. Então, quer dizer, enquanto eles estiveram casados, ela sabia desses crimes financeiros e nada fazia quanto a isso. Quando ela é acusada de um crime, ela decide expor tudo isso. E continua alegando que não tem nada a ver com o crime que tirou a vida do seu marido. Bom, esses relatos foram formalizados em documentos entregues à justiça e divulgados pela defesa. Para a Daniele, a prisão era completamente injusta. Ela falou que não tinha qualquer envolvimento com a morte do marido e dizia estar sendo alvo de uma interpretação distorcida das evidências. Mas esse caso ainda tem diversas reviravoltas. Acontece que meses depois da sua prisão, em maio de 2025, veio aí uma grande reviravolta no caso. O STF concedeu prisão domiciliar a ela. E a decisão se baseou em 2 pontos: aquelas alegações de violência doméstica, acompanhadas do vídeo apresentados pela defesa da Daniele, e a saúde mental dela, porque ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, o que exigia cuidados específicos. Lembrando mais uma vez que tudo isso veio após a prisão da Daniele, após ela ter sido acusada deste crime. Antes disso, ela fez festa, após a morte do seu marido, ela continuou vivendo normalmente, mas após a sua prisão, tudo isso veio à tona. Eu vi também uma entrevista da irmã do Lael, e ela relata um pouco a perspectiva dela e da família dele sobre a Daniele. Ela fala que a Daniele se utilizou do seu irmão desde o início para crescer financeiramente, porque em 2012, quando ela teria conhecido o Lael, ela estaria no fundo do poço, devendo muito. Já o Lael não, ele tinha uma carreira boa já, jurídica, ganhava bem como advogado criminalista. Bom, o fato é que eles se conheceram, eles ficaram juntos por 12 anos e durante o casamento, a Daniele nunca fez boletim de ocorrência de agressão doméstica, sendo que no seu casamento anterior, ela teria feito boletins de ocorrência por agressão doméstica, ou seja, ela já sabia os caminhos das pedras caso ela sofresse isso novamente. Não tem como bater o martelo se ela realmente sofria essas agressões domésticas ou não. Segundo a Daniele, sim. Segundo as pessoas que viviam com eles, não. Até o próprio filho dela negou essa informação. A irmã do Lael também fala que ela sempre teve uma saúde mental muito boa, nunca teve que fazer pausas na sua carreira ali de cirurgia plástica. E depois da pandemia, ela teria começado a ganhar bastante dinheiro, depois que ficou conhecida nas redes sociais. E segundo a irmã do Lael, como ela começou a ganhar dinheiro, não precisava mais do marido dela. Ela então conheceu a Alvaci, virou amiga dessa paciente, que segundo a irmã do Lael também teria sido vítima de um erro médico por parte da Daniele, mas aí ela se aproximou dessa mulher, viraram amigas, supostamente amantes, como algumas fontes relatam, e a partir disso ela começou a planejar o homicídio para não ter que se divorciar e dividir os seus bens. A irmã do Lael também fala que a Daniele começou a desviar dinheiro, colocar na conta da mãe dela e também das suas comparsas. E o Lael foi percebendo essas movimentações estranhas e aí ele teria confrontado a sua esposa para que ela se afastasse daquelas pessoas ou ele iria se separar. E então o caso acaba com este homicídio do Lael, que quase fez 2 vítimas, né? Lembrando que o filho dele também estava no carro e chegou a ser atingido por um disparo. Após tudo isso, e antes de ser apontada como mandante do crime, segundo a irmã do Lael, novamente, a Daniele teria voltado a fazer cirurgias plásticas em suas pacientes, normalmente, sem alegar problemas de saúde mental. E depois ela foi presa. Aí ela passou a alegar tudo isso e conseguiu a prisão domiciliar. Mas a liberdade da Daniele não durou muito, porque em agosto de 2025 o STF reviu essa decisão e revogou a prisão domiciliar. Então ela teria que retornar ao presídio. Seus primeiros advogados renunciaram neste mesmo momento, por questões contratuais, alegando inadimplência, e em segundo, o novo escritório assumiu a defesa dela. E foi tudo muito rápido. Um dia depois da sua prisão ser revogada, ela foi internada e no dia 1º de setembro foi levada para uma clínica psiquiátrica. Novamente, a irmã do Lael acredita que, na verdade, todo esse suposto surto psicótico que ela teria tido, que a levou até essa clínica psiquiátrica, teria sido forjado para tentar evitar a sua prisão. Mas, aparentemente, não foi exatamente isso. Porque no dia 9 de setembro, ela teve que voltar para a prisão
E antes, ela passou por uma audiência de custódia. E ela teria relatado nesta audiência que ela tinha intenção de tirar a própria vida. E, de fato, poucas horas depois, após retornar ao presídio feminino de Nossa Senhora do Socorro, a Daniele Barreto foi encontrada sem vida em sua cela. Inicialmente foi relatado que o corpo apresentava sinais de que ela tinha tirado a própria vida, logo foi essa a conclusão de que a Daniele teria realmente feito aquilo. Inclusive, ela teria tido aquele surto psicótico alguns dias antes, e aí ela falou na audiência que ela tinha essa intenção, e de fato aconteceu. Mas agora, novamente teve outra reviravolta, porque dia 25 de setembro a defesa dela informou que o resultado da perícia do corpo da Daniele apontou a presença de DNA masculino nos órgãos genitais dela. O advogado ainda destacou que o material foi encontrado não mais em forma de sêmen, mas sim com resquício genético. Os espermatozoides resistem no corpo humano por até 72 horas após o ato sexual. E como o exame apontou apenas resquício genético, sem células vivas, acaba dificultando um pouco de identificar o momento em que ocorreu essa relação. Mas seria pelo menos mais de 72 horas. De acordo com o laudo, o material encontrado corresponde a 2 perfis diferentes de DNA, o que abre outros caminhos nas investigações na morte da Daniele. Mas lembrando que no mesmo dia que ela voltou ao sistema prisional, ela foi encontrada sem vida, então tudo isso pode ter ocorrido antes da sua prisão. E ao que tudo indica foi o que aconteceu. Se ela teve alguma relação sexual com alguém, teria sido antes da sua prisão. Bom, o fato é que com a morte dela, o processo foi extinto, o processo contra ela, porque é assim que determina a lei, mas os outros réus, a sua amiga barra amante, a sua secretária e todos os executores continuam respondendo judicialmente. O Tribunal de Justiça de Sergipe já confirmou que a investigação e os julgamentos irão prosseguir normalmente em relação aos demais envolvidos. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje, essa trama gigantesca, né, com diversos pontos até um tanto quanto misteriosos, agora com a morte dela, e também com todo esse planejamento de um crime macabro que acabou aí com a destruição de uma família, que já não era uma família muito bem estruturada. Eu sei que vão ter pessoas que vão falar aqui que o Lael pode ter merecido isso pelas alegações de agressões domésticas, mas eu falo novamente, isso não foi comprovado, tudo isso foi alegado depois que a Daniele foi presa, antes disso não havia nenhuma alegação dessas agressões. Provavelmente eles tinham brigas, até porque ela gravou aquele vídeo, né, falando que estava sofrendo violência, mas durante o vídeo ela não sofre nenhuma violência, o Lael está atrás dela, falando para ela desligar aquela câmera, então não fica claro se ela estava produzindo provas contra ele, o que de fato estava acontecendo ali. O fato é que ela nunca abriu um boletim de ocorrência contra o seu ex-marido, né? O fato também é que ela planejou e executou um crime. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.